oficial, né? Depois dessa sucessão no comando da prefeitura. E nós definimos aqui uma diretriz de atuação que vai funcionar em 2 etapas. Nessa primeira fase, nós estamos identificando todos os problemas causados pela administração anterior. No levantamento. No levantamento para saber qual é o tamanho do buraco, né? Aonde é que determinados setores foram mais prejudicados, e depois disso, né, numa segunda fase, numa segunda etapa, o Ministério Público tem condições de propor as ações em parceria com o município, ações para responsabilizar as pessoas que de forma direta ou indireta se apropriaram indevidamente de recursos públicos. Então essa nossa primeira reunião é muito importante para definir o que é que foi, quais os problemas aí que a administração pública acarretou. Nós já identificamos alguns aqui. Pode citar alguns? Posso. Multas de trânsito e impostos de veículos da frota oficial que chegam a aproximar, que se aproximam de quase 30 mil reais, se aproximam de 30 mil reais. Luz, água e telefone. Inclusive da Secretaria Municipal de Saúde, que tem uma linha autônoma particular e que não está podendo ser utilizada por causa dessa... Ela está cortada, sabe? Ela está cortada, por conta dessa falta de repasse. Mas há outros problemas mais sérios. A equipe informou ao Ministério Público, por exemplo, que o repasse para o fundo previdenciário não foi feito. E pior do que isso, foi descontado. Foi descontado, né? E houve informações numa sessão plenária da Câmara, né? Eu não me lembro aí quem presidiu, mas o responsável pelo repasse, ou alguém, né, que assim, se dispôs a discursar perante a Câmara para prestar informações, informou textualmente, informou claramente que o repasse havia sido feito e a situação ia toda ser regularizada até o final do ano, né? E, então, são diversas situações que nós precisamos apurar inicialmente. Informações que dados foram apagados do sistema. Ah, sim, isso me foi informado aqui. Eu fiquei sabendo, depois parece que foi documentada essa situação logo no dia 31. 31 à tarde, logo após a transmissão, foi constatado. Aliás, conversávamos sobre isso antes de você chegar. Que tipo de dados foram apagados? Todo o departamento de contabilidade foi apagado, todo o departamento de licitações, não havia nenhuma informação em relação ao controle de licitações e tal, e todo o departamento de recursos humanos foi apagado. Nenhuma informação nos foi transmitida no dia 31. Foi documentado isso, está devidamente oficializado através do cartório do tabelionato, lavrou uma ata notarial, juntamente com o técnico de informática, certificando isso. Então, já no dia 1º e dia 2 nós iniciamos os trabalhos para tentar reconstruir esses arquivos. Ainda estamos em processo de reconstituição, não está tudo funcionando. E prejudicou diretamente também a montar a folha de pagamento. Os quase 500 funcionários, sem dúvida, foram prejudicados. Diretamente. Além de não terem recebido em dezembro, a folha de janeiro ainda não pôde nem ser gerada por conta desse apagão. Na verdade, no dia 31 de dezembro, quando transmitiram o cargo para o prefeito e para o vice, nós não tínhamos condição realmente nem de saber quem era funcionário e quem não era, porque não havia esse histórico, fichas financeiras e tudo mais, foi tudo apagado. Houve um decreto caracterizando situação de emergência, né? É por 30 dias isso. 30 dias. Ele pode ser prorrogado? Na verdade, no primeiro momento, nosso intuito não é não prorrogar, mas já em 30 dias conseguir colocar a estrutura administrativa em funcionamento. Mas se for o caso, se nesse levantamento que vamos fazer em parceria com o Ministério Público, com a empresa de auditoria, ficar constatado que é preciso estender essa situação de emergência, com toda certeza o prefeito vai autorizar essa extensão. Eles já tem esse levantamento, até porque é interessante que eles não fizeram uma entrega oficial dos bens do município. Do patrimônio. Do patrimônio. Não houve uma entrega de setor por setor, o funcionário fosse lá e mostrasse, dizia, alguns nem o relatório. O relatório ficou em cima aqui, que ainda estamos verificando o que consta do relatório, né? Pelo menos alguns bens que a gente sabe que o município possui, não se encontram com o município. Então, se a gente não fizer, inclusive, essa auditoria vai nos ajudar
a ver de fato o que o município possui e o que os próprios funcionários dizem que tinha e foi adquirido de acordo com o levantamento, com certeza, de compras, contábil, para ver o que o município adquiriu, o que tem e o que não tem. O confronto de informações. Mas parece-me, pelo menos, informações de alguns funcionários que nos fizeram a entrega dos setores, é que a orientação era entregar a chave, virar as costas e ir embora. Então, quer dizer, nitidamente era justamente para que não se justificasse, para que se tratasse a coisa pública como se fosse alheia ao que eles vinham fazendo até o momento. Prejudicando assim o coletivo, claro, né, do município. Só complementando, parece que, me corrijo se eu estiver enganado, mas dos 39 ônibus ou veículos, dos 39 ônibus que a frota tinha, né, de ônibus escolares e da saúde, só 17 estão em condições ainda regulares de utilização. Isso mostra que não houve uma preocupação, parece, é a conclusão que chegou, afirmando, né, peremptoriamente nada, mas me parece que não houve uma preocupação em conservação e renovação da frota nestes últimos 4 anos. E o resultado disso estava no pátio. Visualmente, né? Os ônibus estão sucateados e tem uma ou outra unidade ali, né, de micro-ônibus que ainda servem adequadamente aí. É que são aqueles veículos, né, do transporte escolar, que são os repasses do governo federal. No caminho da escola. Né? Os amarelinhos. Esse realmente. E ainda alguns já estão problemas. E como você disse, a comunidade é que é prejudicada por esse coletivo, tipo de situação. Então, o reflexo está ali no pátio. Um dos reflexos está ali no pátio. Correndo o risco de, primeiro dia de aula, não ter o transporte 100% regularizado. Exatamente. O problema, sabe onde acontece o seguinte, se nós estamos fazendo levantamento do número de alunos, localidades, né, os núcleos de educação, certinho, mas se nós terceirizarmos toda essa outra, esse déficit que existe no transporte escolar, nós corremos o risco de, inclusive, engessar mais a administração ainda, porque os funcionários existem. Né? Vamos dizer assim, os concursados estão aí. Só que aí nós não temos o carro, temos que acabar terceirizando o serviço, um valor geralmente é mais alto, e nós temos que entender isso, que parte, acreditamos que deve ser terceirizado, mas parte do município. E vai pagar e nós temos funcionários vulnerar a educação. Vulnerar a educação, os recursos para investir de fato na educação acaba sendo reduzido. Então, quer dizer, é uma questão matemática bem interessante para ser feita. A gente sabe que o município não tem como terceirizar todo o transporte. Não existe recurso, até porque o convênio do Estado é um valor, não é um valor tão significativo assim, ele ajuda, é claro, né? O governador pelo menos se dispôs a reajustar e acertar essa questão do transporte escolar, mas isso é uma matemática que nós temos que fazer na administração, até por uma questão financeira do município, para não viabilizar lá na frente a educação. Chegar lá no segundo semestre, não temos recursos para viabilizar o transporte. Né? Então a gente tem que ter bom senso nessa hora. Então é por isso que é importante calma, tranquilidade, né? E ver aquilo que é possível dentro de um orçamento, dentro dos recursos, dentro da possibilidade. Né? Então é importante bastante isso. Mas o prefeito tem boa intenção de priorizar saúde e educação. Saúde e educação. Tanto é que já está assim, já temos que fazer andar, né, justamente nesse sentido. É importante até destacar que esses dois departamentos, saúde e educação, mesmo com o decreto de emergência, eles não pararam. Eles continuam atendendo e o decreto de emergência, inclusive, para possibilitar que a educação possa tentar, no prazo mais curto possível, reparar escolas. Uma das creches, inclusive, chegou a informação ontem, o telhado desabando da creche, deslocado, prestes a desabar uma das creches de escola de educação infantil. E esse decreto permite que esses reparos possam ser feitos, que os ônibus possam ser, pelo menos a maior parte deles, colocados em condições de funcionamento para tentar mínimo, né? O mínimo, né? Porque tem uma condição bancos lá, tinha que ser até interessante os banquinhos ali de segurança. Não tem como a criança ali sentada. Então a auditoria é fundamental, indispensável, porque eu tenho a impressão de que muito mais coisa vai aparecer depois da conclusão dos trabalhos periciais. Os vereadores fizeram uma sessão extraordinária na semana passada, então logo já foram empossados.
E a Câmara de Vereadores também vai montar uma comissão para acompanhar a auditoria e os trabalhos desse levantamento, para que o Legislativo também possa estar a par. Eu estive representando o Poder Executivo lá na reunião, coloquei também da mesma forma como colocamos para o Ministério Público, essa necessidade, inclusive, da parceria entre a Câmara, a Prefeitura e o Ministério Público, para que todos os dois poderes atuantes aqui, o Judiciário depois, quando for acionado através das ações que vão ser propostas, tanto pela Procuradoria do Município quanto pelo Ministério Público, se forem, caso seja necessário, caso os problemas realmente se confirmem, e nesse primeiro momento a gente já vê algumas situações que é inevitável o acionamento do Judiciário, por exemplo, o repasse do fundo, a ausência do repasse do fundo, já está caracterizado o crime, o apagão das informações dos sistemas, o crime já está caracterizado, já ocorreu no dia 31, quando não nos foram entregues. Então, essa parceria entre os poderes legislativo, executivo e o Ministério Público para estar dando andamento a essas ações.